Eu juro pra você que eu vou ser rápido nesse vídeo, que eu não vou ficar me enrolando e que eu também não vou ficar tentando. Vou tentar não me estressar, vou tentar não gritar, já disse. Tem muita gente que trabalha dessa maneira, que faz, produz esse tipo de conteúdo mais emotivo, né? Eu respeito o trabalho deles e assim, tá tudo certo. Aqui a gente tenta ser um pouco mais racional. É uma das maiores vergonhas da história do São Paulo. Ponto. É um dos maiores vexames da história do São Paulo. Ponto. Não tem. Não adianta a gente tentar aqui minimizar a questão, não adianta a gente aqui tentar tratar como algo leve, como algo que pode acontecer, porque eu estaria traindo a minha própria convicção. Porque no ano passado, contra o Atlético Paranaense, eu vim aqui e falei: é uma das maiores vergonhas da história do São Paulo. E dessa vez o enredo consegue ser ainda pior, consegue ser ainda mais vergonhoso. Porque o São Paulo jogou com seu time titular contra o Juventude. O Juventude, ele é o nono colocado da Série B, nesse momento, da gravação desse vídeo. No ano passado, tudo bem, né? O Atlético Paranaense até subiu depois, né? Engatou uma sequência lá e subiu, muito provavelmente por conta até do ânimo, né? Do estado anímico que entrou por conta da vitória sobre o São Paulo, de ter eliminado o São Paulo na Copa do Brasil. Mas nesse momento, o Juventude é o nono colocado, tá? É o nono colocado. E o São Paulo deu um chute no alvo durante 90 minutos contra o nono colocado da Série B. Que foi o gol do Tapia. Um. Não foram três tentativas, quatro tentativas. Sabe quantas defesas o goleiro do Juventude fez durante o jogo? Defesas perigosas? Zero, nenhuma. Teve um chutinho lá no segundo tempo que ele defendeu, que ele espalmou, mas na minha estatística, se você falar na matemática aí no SofaScore e tal, vai estar lá, mas na minha estatística não conta. Não conta. São Paulo foi amassado pelo Juventude o jogo inteiro. São Paulo não viu a cor da bola contra o Juventude. Tá? São Paulo não viu a cor da bola contra o Juventude. São Paulo não entrou em campo em Caxias do Sul nessa noite. E aí eu pergunto para vocês, de quem que é o culpado? Quem que a gente pode apontar como culpado? O culpado é o Roger Machado? O culpado é o time que parou de jogar? O culpado é o Ferreirinha, que entrou em campo, ficou 30 segundos e foi expulso? O culpado é o Luciano, que saiu machucado? Quem que é o culpado? É o presidente? Quem que é o culpado? Porque uma vergonha dessa tem que ter culpado. Alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que pagar a conta. Não dá para admitir você ser eliminado da Copa do Brasil. Deixar de arrecadar de bilheteria, de ir às oitavas de final, de um time que o presidente vaza áudio propositalmente, falando que o time tá na merda, que o caixa tá vazio, que não tem dinheiro para mandar o treinador embora, que a situação é de terra arrasada, mas tá aí, vazando ao mesmo tempo, que tá negociando com o Inestrosa, que tá negociando com não sei quem, que tá vendo aí, foi lá, entrou em contato com o Qatar para trazer o Wesley. Então tá na merda financeira mesmo ou não tá? E deixou de arrecadar, deixou de ganhar aí o Pix da CBF, deixou de arrecadar com bilheteria desse jogo das oitavas de final. Então quem que é o culpado? Quem que a gente vai eleger como o vilão da noite? Eu juro pra você que eu tô estarrecido. Eu tô estarrecido porque é um dos maiores vexames da história do São Paulo. Equivalente à campanha do Paulista de 90, equivalente a, cara, eliminação pro Mirassol no Paulista, eliminação para Bragantino na mesma Copa do Brasil. Escolhe aí, tá? Para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Rafael Emiliano, este é o Avante Meu Tricolor, fique à vontade, a casa é sua, seja muito bem-vindo, amigo e amiga, torcedor, torcedora. Visite nossa cozinha, tá na descrição do vídeo, está o link de todas as nossas redes sociais para que você possa seguir a gente, acompanhar nosso trabalho. Você sabe, o Avante Meu Tricolor é basicamente um portal de notícias do São Paulo, tem o nosso canal lá
de Telegram, que é de graça, você não vai pagar nada e você vai receber atualizações ali em tempo real das coisas que acontecem no São Paulo, do noticiário do São Paulo, produzido aí pela nossa equipe, tá bom? Se inscreve aqui no canal, aliás, muito obrigado, chegamos à marca de 70 mil inscritos, poderia estar aqui comemorando essa marca de uma maneira melhor, num dia melhor, né, numa situação melhor, mas é o que temos para hoje, tá? Então, infelizmente, o São Paulo não nos permite ter momentos de felicidade ultimamente, mas o Avante Meu Tricolor bateu aí 70 mil inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês que confia e acredita no nosso trabalho. Dá em breve a plaquinha aqui, hein? Plaquinha dos 100 mil aqui para enfeitar nosso cenário aí, se o canal não cair antes. Sempre faz essa ressalva, né? Então, colabora aí, se inscreve aí, cara, é muito importante, tá vendo? É muito importante a sua participação. Deixa o seu like, tá? Compartilha esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina, tá? É muito importante já para que o YouTube entenda que esse conteúdo tem uma certa relevância, tá? E pense com carinho na possibilidade de ajudar financeiramente também o nosso projeto. Mas não faça isso agora. Assiste até o final. Se você gostar aqui do nosso trampo aqui, assiste mais alguns vídeos aqui do nosso canal. Se você gostar, se você curtir, vire membro. Baixamos o preço, menos de R$4 por mês, cara. Né? Você não compra nada no mundo hoje em dia com R$4 por mês, né? Aqui é um valor simbólico só para você ajudar mesmo a gente aqui, tá? Como recompensa você entra lá, aí sim, no grupo de WhatsApp dos Avante Lovers. Tá o nosso Pix na tela, caso você não queira fazer aí uma doação recorrente, né? Não queira ser um assinante, né? Então tá aí o Pix para você fortalecer. Manda lá seu cincão, seu dezão, a quantia que você enviar vai ser de muito bom agrado para ajudar aqui o nosso trabalho, tá bom? E tem também o botão amém e o hype aí, gasta com a gente, dá essa fortalecida aí, né? São 9 horas da noite, tá relativamente cedo ainda. Então os motoqueiros estão a mil aqui, né? O iFood tá a mil aqui, vizinhança pedindo iFood. E motoqueiro de iFood, amo todos vocês, tá? Mas façam menos barulho, né? Você sabe que a maravilhosa estrutura dos estúdios Avante Meu Tricolor. Vai passar o guarda noturno assobiando aqui de fundo também. Mesmo microfonado e janela fechada é um barulho para coroar essa noite de merda que teve o São Paulo. Uma noite de merda. Um futebol pavoroso, futebol horroroso e ninguém se salva, cara. Ninguém se salva. Não adianta hoje vir colocar tudo no toba do Ferreirinha, porque o Ferreirinha não é o único culpado. O Ferreirinha não é o único culpado. O Roger Machado é culpado e todos os 11 jogadores que começaram jogando são culpados. O seu Luciano até a contusão não tinha feito nada. O seu Caleri não fez nada. O Danielzinho tá uma queda de rendimento pavorosa. O Enzo Dias defensivamente era muito sólido com o Crespo. Agora é uma piada. O Enzo Dias é uma piada marcando. E o Cédric Soares precisa pensar seriamente em aposentar, né, meu filho? Um bom português aconselha outro português. Meu camarada, volta lá pro teu país. Sai daqui, você não precisa mais fazer nada no futebol. O salário do São Paulo é insignificante na sua vida. Essa que é a verdade. Você tem ligação aí com o Jorge Mendes, com o empresário de jogador. Você tem possibilidade de ganhar mais ajudando o Jorge Mendes a revelar, a pegar jogador lá em Portugal, cara. Não sei o que você está fazendo aqui, cara. Então é melhor você ir embora. Sabe, seu Rafael, olha, a zaga foi um tormento hoje. O São Paulo entrou em campo, gente. Não é uma derrota ocasional, não é um vexame ocasional causado pela expulsão de um jogador. Certamente esse vai ser o discurso lá da coletiva do Roger. Certamente essa vai ser a tônica. Mas tá muito longe de ser só isso, da gente simplificar a questão só isso. São Paulo, o Ferreirinha fez uma cagada absurda. A cagada do Ferreirinha é absurda em todos os níveis possíveis e imagináveis, tá? Mas não dá só pra colocar nisso. Primeiro ele entra com a formação que ele deveria ter entrado contra o Corinthians, preenchendo no meio campo, jogando contra o 9º colocado da Série B.
E pasme, Juventude fez o que quis. Juventude, cara, no primeiro tempo, tá aqui o vídeo de análise do primeiro tempo, você pode entrar aqui e assistir. Cara, o Juventude tava jogando com linhas altas contra o São Paulo no primeiro tempo, quando o São Paulo tava com 11 em campo. E aí no segundo tempo foi passeio, né? Ele coloca lá o guri lá, o Osório, faz 2 linhas de 3, defensivamente até dá uma acertada, e o Juventude é obrigado a apelar para a bola aérea, onde é o forte do time, né? Eu não sei, mas a transmissão falou, vi alguns sites de Caxias falando. Eu não assisto o jogo do Juventude, gente, me desculpa, tenho mais o que fazer da minha vida, mas assim, a transmissão falou, né, que assim, o Juventude vai de cada 5 gols, 3 é de bola parada, de bola alta na área. E foi assim que os caras fizeram 3 gols desse jeito. Então, que raio de treinamento que o São Paulo fez durante a semana? Fechou o meio campo e tal, só que os lados do campo, porque permitiu, né? O último gol do Juventude o segundo gol do Juventude, perdão, não é o último, o segundo. É uma palhaçada, o Cedric dá o escanteio pros caras, velho. E aí os caras batem o escanteio e faz 2 a 0. Aí ele começa a enfiar atacante, ir pra cima com tudo. Né? Teve lá o gol do Tapia, um cruzamento do Bobadilha, o que mostra um pouco o quanto o ataque do São Paulo hoje foi inoperante. Agora, as fraquezas desse time estão sendo muito expostas por conta de um técnico que não está sabendo trabalhar com as peças que tem. A gente falou isso aqui no clássico contra o Corinthians. A gente falou isso aqui, principalmente no jogo contra o Bahia, quando o São Paulo conseguiu competir de igual para igual com o Bahia, até a hora que o Bahia chamou os caras que estão no banco, que são muito melhores do que os caras que estão no banco do São Paulo. São Paulo é um time fraco. São Paulo é um time fraco, com um técnico fraco. E assim, essa soma de valores, essa equação, ela culmina no quê? Ela culmina nisso aí, cara. E eliminação para time de Série B em Copa do Brasil, uma campanha mediana, ridícula no Campeonato Brasileiro, quiçá não ser rebaixado, só não vai ser rebaixado porque o Crespo largou o time na liderança. O Crespo, quando foi demitido, deixou o time na liderança. Em uma campanha mediana, sem brilho, na Copa Sul-Americana. Libertadores. Se vai pra Libertadores é porque vai lá, vai abrir trocentas vagas lá. É reflexo da mediocridade que é a diretoria, que é a comissão técnica e que é o elenco como um todo. Sabe? Jogos como o de hoje mostram o quanto, tá? Eu que não sou fã do Crespo, eu que não gostava do trabalho do Crespo, eu que achava assim que o Crespo, de certa maneira, utilizava do subterfúgio de desviar o foco, né, tratando da questão política, também concordo até nessa parte, mas era um treinador que estava ambientado ao elenco, participou da montagem desse elenco, de certa maneira. Tem as informações de bastidores aí que ele não aprovou os nomes que foram contratados, mas enfim, ele colocou lá o Danielzinho para jogar, ele colocou o Lucas Ramon para jogar, né? Ou não? Colocou, né? Esses caras jogaram o Campeonato Paulista com ele. E que vinha extraindo ali. E era meio evidente que qualquer outra porcaria que viesse treinar o São Paulo ia apresentar esse tipo de trabalho horroroso que o Roger Machado está apresentando. Porque ele é um técnico mediano, medíocre. Então, de novo, não é que o Crespo seja um técnico, mas o Crespo sabia o que tinha em mãos. Porque os resultados do Roger Machado agora são muito compatíveis com os resultados do Crespo no segundo semestre do ano passado. Se assemelha as coisas. Porque é isso. O São Paulo é uma equipe com uma diretoria medíocre, com um time medíocre e com uma comissão técnica medíocre. Há anos. Não é agora. Desde a Copa do Brasil, aliás. Ganhou uma Copa do Brasil com um time medíocre. Com uma diretoria medíocre. Então, os vexames são muito mais habituais desse cenário, desse contexto, do que propriamente as vitórias, as glórias. Só que existem vexames e existem vexames. Existem derrotas que machucam, como foi no Campeonato Paulista pro Palmeiras, e existem humilhações. Coisas que entrarão para a história, como foi agora. Como foi essa derrota de hoje. São Paulo, a gente veio aqui e falou
depois do jogo no Morumbi, eu tô com uma queimação de estômago, cara. A gente veio aqui e falou, depois da derrota no Morumbi, né, que 1-0 é pouco, que 1-0 ia ser difícil. E assim, é o mesmo cenário do ano passado. Tintim por tintim, até na expulsão de jogador. Então, assim, repito, com a agravante de que hoje eram os titulares. Então, o São Paulo, que segundo o presidente está falido, está sem dinheiro, por isso que não dá para mandar o técnico embora, por isso que vamos ter que vender um monte de jogador na janela do meio do ano, precisa repensar muita coisa. Porque assim, a primeira grande decepção, de fato, da temporada. Eu estou ignorando o Palmeiras do Paulista porque muitos de vocês já, e eu também, já aceita, né? Já virou, entendam o que eu quero dizer aqui, tá? Virou habitual, virou natural a gente perder pro Palmeiras, tá? Não quer dizer que o São Paulo ficou menor do que o Palmeiras, mas já não machuca tanto igual machucou hoje. Então, assim, é o primeiro grande tropeço do ano. É o primeiro grande vexame do ano, propriamente dito. Né? E eu acredito que virão na Sul-Americana e virão no Brasileiro, um novo 6-0 que sai. Mas serve de alerta. Serve de alerta porque, apesar da cagada que foi feita, né? Da cagada que foi feita, tem aí uma parada para a Copa do Mundo. E é o momento do São Paulo, institucionalmente, do presidente omisso, parar e pensar o que ele quer. E eu espero, de novo, entendam o que eu vou falar aqui, que ele pense com a cabeça política, pensando justamente na eleição lá do final do ano. Porque talvez o Harry Messis, candidato, faça as coisas que devem ser feitas. Tá? Façam as coisas que devem ser feitas. Seja reforçando o elenco, seja mandando embora quem tem que mandar. Porque o Messi, presidente, né, que está mais preocupado aí em guerra com o Olten Ares do que propriamente com o futebol, que é o carro-chefe do clube, não dá. Não dá para ele continuar bancando um trabalho que claramente derreteu. Derreteu. O trabalho do Roger Machado derreteu. A gente que foi aqui acusado muitas vezes de passarmos pano, e a gente deixou muito claro que precisava de uma sequência, que ele precisava ter jogos para a gente avaliar o potencial do que ele ia fazer, do que ele não ia. E eu avisei que o clássico contra o Corinthians seria um divisor de águas. E foi um divisor de águas, porque a partir daqui a impressão que me dá é que vai ser ladeira abaixo. Vai ser ladeira abaixo. Até a pausa para a Copa do Mundo, se o Roger Machado ficar mesmo de fato, e nós estamos falando aqui de um período de 29 dias. Tá? Não estamos falando aqui de 3 meses. Eu acho que o São Paulino vai ter muito mais tempo. É claro que você ser eliminado por um time de Série B, cara, com gol nos acréscimos, é difícil de superar, mas assim, a frustração só vai aumentar. E o circo só vai pegar fogo. Por isso eu acho que o São Paulo tem que antecipar esse processo de reformulação. Se quiser, né? Se o presidente candidato quiser. Se o Messi candidato quiser. Porque o Messi presidente está mais preocupado lá em brigar com o Olten Ares, em brigar com a oposição. Está pouco se lixando pro futebol. Né? É o indício que a gente está. Está mais preocupado em fazer politicagem com jornalista, esse tipo de coisa. Né? Esse tipo de coisa. Então, assim, o São Paulo foi uma derrota típica do que virou o São Paulo Futebol Clube. E pensar que no começo do ano, nada disso estava acontecendo, né? Nada disso. A gente tinha mandado embora
o Casares, tinha feito a limpeza no clube, tava lá o Crespo, time líder do Brasileirão. É impressionante, né? É impressionante. É um roteiro que se você chegar e contar pra alguém, é difícil de acreditar. Porque soa assim com uma sabotagem. Soa uma sabotagem, né? Se você for explicar, contar isso pra uma pessoa que não acompanha, que tá olhando de longe, pô, parece sabotagem, né, cara? Mas é. Então eu acho que assim, eu acho que depois do clássico contra o Corinthians, que era o jogo que ele não podia perder os clássicos, e ele perdeu os dois, né? A maré tá vai só afundar ele cada vez mais, tá? Vai só afundar ele cada vez mais. Ele tem que reagir. Ele tem que reagir pro bem da instituição. Seja mandando o Roger embora, seja já dispensando o jogador que tem que dispensar, já acerta as vendas que querem ser feitas, que devem ser feitas. Limpa o terreno, cara. E vai ter que gastar. E aí vamos ver se vai ter dinheiro ou não tem, né? Se o São Paulo tá nessa penúria desgraçado ou não tá. Porque ele falou, né? Não é informação de jornalista, né? Ele falou. Ele, Harry Messi, falou. Né? Então, cara, eu só espero que você fique em paz, você que tá do outro lado. Eu tentei gritar o menos possível, tentei ser o menos emotivo possível, o mais racional possível. Não tem jogo pra comentar, porque o São Paulo não entrou em campo. O São Paulo não fez porra nenhuma nos 90 minutos. Tá? O São Paulo não fez porra nenhuma, como já não tinha feito porra nenhuma contra o Corinthians, como já não tinha feito porra nenhuma contra o time do Chile, como já não tinha feito porra nenhuma contra o time contra o Bahia no segundo tempo. É um trabalho que derreteu. É um trabalho que derreteu. E que vai ser muito difícil do Roger conseguir a recuperação. Tá? É um cenário que eu não vejo outro viés sem ser a troca do comando técnico. Infelizmente. Roger me parece ser um cara educado, me parece ser um cara boa praça, mas não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Né? Agora vocês me perguntam, né? Quem que traz pro lugar do Roger? Eu não sei. Isso aí é assunto para outro dia, tá bom? Beijo do gordo, tchau, fique em paz. Fique em paz, tá? Eu sei que é difícil. Amanhã vai ser dureza aguentar rival buzinando na porra da orelha. Mas a gente tem que ser forte nesse momento. A gente tem que ser muito forte, tá? A gente tem que ser forte. Não adianta a gente ser irracional. A gente tem que ser, cara, concentrado nesse momento. Um dia as coisas vão melhorar. Um dia elas vão melhorar. Eu tenho certeza disso. Tchau.